Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura internacional. O companheiro Walter Pomar trata do conflito do Estado terrorista de Israel e a sua agressão contra a República Islâmica do Irã e as perspectivas com a escalada do conflito. Escutamos também o companheiro Walid Rabah, da FEPAL, que fala sobre a continuidade dos ataques contra o povo palestino por parte do Estado de Israel e também da necessidade do Estado brasileiro romper relações com o Estado de Israel. E tratamos ainda da situação aqui no Brasil, nessa última semana, com pesquisas em relação ao governo Lula e também no que diz respeito às perspectivas com o julgamento de militares pelo STF. E pessoal, a última semana foi marcada por vários acontecimentos que merecem muitos comentários. Nós não pudemos ter a edição na sexta, mas ela sai hoje, na terça-feira, dia 17. E bom, para começar, em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil, o assunto não podia ser outro que não o início do julgamento dos militares golpistas pelo Supremo Tribunal Federal. Vimos ao longo da última semana os depoimentos dos militares criminosos que foram prestar depoimento perante o ministro Alexandre de Moraes. E o que nós vimos foram cenas dantescas, para dizer o mínimo. Vimos, por exemplo, o Jair Bolsonaro fazer piada com Alexandre de Moraes. Vimos ministros militares e a alta patente do Exército dar um safanão e dar bronca em seus próprios advogados. Mas, fora a parte mais performática, o fato é que ficou evidenciado que aquilo que está presente tanto na delação do CID, como também aquilo que está presente na denúncia da PGR, se confirma. Por mais que a defesa e os golpistas tenham tentado utilizar alguma retórica para demonstrar que, individualmente, cada um deles não participou ou não teve envolvimento com a trama golpista, com os atos preparatórios, na verdade, eles não conseguiram absolutamente nada. Ficou evidente que Bolsonaro, principalmente, utilizou aquele momento para tentar duas coisas. Primeiro, obviamente, para fazer uma ação política planejada, jogar para a plateia. Mas parece que nesse quesito o tiro saiu pela culatra. A sua performance não agradou nem um pouco a base bolsonarista e também não serviu muito para a sua defesa. Agora, para além disso, dessa ação política, também não serviu a sua performance jurídica. Fica evidenciado, como nós falamos, que Bolsonaro é a peça central, o mentor intelectual, que sabia desde o início de tudo e que, ao contrário do que parece querer fazer, não ocorreu o chamado ou a chamada desistência voluntária. Não foram por questões de decisão de cunho pessoal, por entender que não queria mais fazer o que se planejou, ou seja, dar um golpe. Foram por motivos alheios à sua vontade. Motivos esses, principalmente, a não concordância de alguns dos setores das Forças Armadas. Setores esses que, mesmo não concordando, não fizeram o que deviam fazer: dar voz de prisão e denunciar para impedir que o plano golpista seguisse em frente. Bom, tudo aquilo que foi narrado na denúncia da PGR foi agora também confirmado, ou com o silêncio, por exemplo, do general Heleno, bem como pelas outras informações e depoimentos dados pelos demais militares, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Agora, para além disso, o julgamento continua. Esta primeira etapa foi concluída, mas nós teremos, a partir de agora, acariações. Alguns deles requereram, por exemplo, fazer uma acariação com
o Mauro Cid. Portanto, este momento continua. E enquanto este momento do julgamento continua, nós vemos a atuação em âmbito internacional por parte da rede de extrema-direita. Se, por um lado, o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos, como nós falamos na edição anterior aqui do podcast, a Carla Zambelli, fugida para a Europa, também continua. No caso dessa segunda, já foi pedida a sua extradição, ou seja, que o estado onde ela se encontra devolva para o Brasil para que ela possa cumprir a pena, uma vez que ela está condenada. E como a Zambelli é um exemplo, mais prudente seria se o passaporte do Bolsonaro e dos demais também fosse o mais rapidamente apreendido. É fundamental que o julgamento avance, não pare, e que nós tenhamos o mais rapidamente a condenação dos golpistas, deste e dos demais núcleos, destes que planejaram, organizaram, mas também daqueles que financiaram, incentivaram e apoiaram a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A gente vai voltar nesse assunto na próxima sexta-feira, mas, para além disso, outros fatos importantes marcaram a semana aqui no Brasil. E uma delas é a queda de braço do governo com o Congresso no que diz respeito à proposta de alteração na alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Já há algum tempo, nós estamos tratando desse assunto também aqui no podcast, porque o fato é que o governo apresentou uma proposta que era importante, que, entre outras coisas, tem como objetivo garantir, por exemplo, a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 salários mínimos e, obviamente, a forma de garantir isso é taxando os super ricos e as movimentações financeiras. Ocorre que a grita por parte do Congresso Nacional foi tremenda e, nesse momento, é este Congresso Nacional que está pressionando e chantageando o nosso governo, querendo que apenas a parte que é, na opinião deles, positiva seja implementada, qual seja a proposta em que se garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas sem que isso seja, por outro lado, compensado, obviamente, com a taxação dos super ricos e mudanças na alíquota do IOF. Existe uma queda de braço. Existem muitas outras questões para além dessas, obviamente, mas o fato é que esta é uma pauta em que o governo deveria acertar. Recuou lá atrás, recuou para tentar negociar, mas fica muito evidente, não tem negociação com esse setor. E convenhamos, seria talvez, quem sabe, uma ótima oportunidade para nós tentarmos mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez, tirar as grandes questões que importam para a sociedade do Congresso Nacional e deslocar esses debates para o conjunto da sociedade. É preciso, obviamente, um trabalho de disputa política, cultural e ideológica, que talvez não se dê com o debate em torno do IOF, mas o governo pode construir as condições para fazer uma discussão mais ampla sobre a sua própria política econômica, sobre, por exemplo, os limites que se impôs com o novo arcabouço fiscal, e fazer um debate com o conjunto da sociedade. Isso talvez contribua para que nós tenhamos, inclusive, uma melhora nos índices de avaliação. Pesquisas dessa semana demonstraram, mais uma vez, que pelo menos não caiu tanto, mas a avaliação do governo do presidente Lula está muito aquém do necessário. Aqueles que reprovam o governo, neste momento, são maioria. Como é que a gente vai enfrentar essa situação? Nós já estamos agora no mês de junho de 2025. Daqui a 14 meses, nós estaremos iniciando a campanha eleitoral. Ou nós melhoramos as condições econômicas do país e criamos um ambiente de mobilização para uma pauta que seja do interesse da maioria do povo, ou corremos o risco de chegar nas eleições com a extrema-direita e a direita unificadas em torno de um programa de ataque à política econômica do nosso governo, com a qual, de forma oportunista e populista, podem manobrar a opinião por meio dos grandes meios de comunicação de parcela importante da classe trabalhadora. É preciso agir e agir rápido, e isso não pode esperar. Em especial porque a situação internacional
não está melhorando nem um pouco, muito antes, pelo contrário. Há uma escalada dos conflitos militares, agora mais recentemente com os ataques de Israel contra a República Islâmica do Irã e a resposta por parte do Irã. Mais um conflito que potencializa e amplia a escalada militar de conflitos e confrontos em todo o planeta. Obviamente, tendo sempre como elemento de desestabilização o governo dos Estados Unidos. Para falar especificamente sobre esse assunto, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que, nesse momento, é candidato a presidente nacional do PT pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. É o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, tempos de guerra. E em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade. Por esse e por outros motivos, tem muita controvérsia sobre o que está efetivamente acontecendo na guerra em curso entre o Estado terrorista de Israel e a República Islâmica do Irã. Mas não existe dúvida sobre o panorama de conjunto. O que está em curso é uma escalada que pode, a qualquer momento, desembocar num conflito nuclear. O Brasil está preparado para esses tempos de guerra? A resposta é não. O Brasil precisa se preparar? A resposta é sim. Precisa se preparar e com a mais absoluta urgência. Isso significa concentrar energias para construir no mais curto espaço de tempo nossa soberania alimentar, soberania energética, soberania produtiva, soberania comunicacional e soberania militar. Acima de tudo, a gente precisa que o povo brasileiro, especialmente as classes trabalhadoras, estejam informados acerca do que realmente está ocorrendo. E o ponto de partida para compreender os acontecimentos começa nos Estados Unidos e passa por Israel. Os Estados Unidos sabem que estão perdendo a batalha produtiva, científica e tecnológica. E sabem também que, ao menos dentro do jogo e das regras que eles mesmos criaram, é praticamente impossível reverter esse declínio da hegemonia estadunidense. Essa constatação leva os Estados Unidos a romperem as regras do jogo, a rasgarem tudo, como está fazendo o governo Trump no terreno do comércio e nos acordos ambientais. Mas apenas isso não é suficiente. O tempo corre contra os Estados Unidos. É por isso que a ameaça de guerra, a preparação para a guerra e a guerra propriamente dita tornam-se um componente de importância cada vez maior na política dos Estados Unidos. Alguém pode dizer que não existe nenhuma novidade nesse fato, afinal, desde o nascimento até os dias atuais, os Estados Unidos são um país banhado em sangue. Isso é verdade. Mas também é verdade que houve uma mudança na economia política da coisa. No passado, o desempenho militar dos Estados Unidos era em grande medida determinado por sua força econômica. Hoje, a sobrevivência econômica dos Estados Unidos depende em grande medida do seu desempenho militar. Esse fato não muda. Ele é independente de quem esteja presidindo os Estados Unidos. O que para muita gente era um simpático presidente, o Obama, que até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi também aquele que mais matou gente utilizando drones. E coitado de quem acreditou nos discursos que o Trump fazia, que diziam que ele rapidamente acabaria com as guerras. Bom, em escala menor, mas vivendo um dilema semelhante ao dos Estados Unidos, estão Israel, a França, a Alemanha, a Inglaterra e o Japão. O Japão está se rearmando, as antigas potências coloniais europeias também estão se rearmando, e o fato é que no capitalismo em crise, a guerra continua sendo um ótimo negócio. Construir armas, destruir e reconstruir países é uma aparentemente inesgotável fonte de lucros. Eu digo aparentemente porque existe uma fronteira que não pode ser cruzada. E Israel está empurrando os integrantes do G7, a começar pelos Estados Unidos, a cruzar esta fronteira. A saber, a fronteira é uma guerra generalizada e nuclear, onde não sobra nada. Tem vários motivos para que Israel esteja agindo dessa maneira. Um deles é o famoso senso de oportunidade, ou seja, se não for agora, pode não ser nunca mais. Pode não ser nunca mais porque a classe dominante de Israel sabe mais do que ninguém que a sua sobrevivência, a sobrevivência de Israel, depende do apoio financeiro, diplomático e militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, apesar de seguirem poderosos, estão declinando. Portanto, o Estado de Israel também corre contra o tempo, com a diferença de que os Estados Unidos têm a vantagem de que podem sobreviver ao seu próprio declínio. Israel, não. Essa constatação racional, combinada com a glorificação da violência e com o desprezo racista pelo restante da humanidade, características do sionismo,
fazem com que o Estado terrorista de Israel esteja disposto, inclusive, a um conflito nuclear para tentar derrotar o Irã, o único Estado na região que faz oposição a Israel e que até agora não teve o mesmo destino do Iraque, da Síria e da Líbia. Sobre as mentiras mais recentes de Israel contra o Irã, tem uma que é muito repetida por eles: o Irã quer armamento nuclear. Ora, os Estado de Israel tem armas nucleares. O Estado de Israel não admite, mas tem armas nucleares. E o Estado de Israel sabe que o Irã não tem. Aliás, se tivesse, não teriam atacado, né? Bom, para além das mentiras desmascaradas por muita gente que é especialista na área, tem toda uma discussão sobre qual o papel dos Estados Unidos nessa operação de Israel contra o Irã. O Trump será o adulto na sala que vai manter o cão raivoso preso numa corrente? Será que ele é o irmão mais velho do bandido mais novo que vai ter que intervir para ajudar o bandido mais novo a completar o serviço sujo? Será que foi tudo combinado previamente? Será que Israel agiu sem combinar previamente com Trump? Ou será tudo isso e mais um pouco junto e misturado? Qualquer que seja a resposta que a gente dê para as perguntas feitas anteriormente, o fato é que os demais países do mundo estão sendo colocados diante de dilemas existenciais. Nós vamos aceitar viver sob a chantagem de estados terroristas ou vamos enfrentar a chantagem apesar dos riscos? Quando a gente olha para o que está acontecendo no curto prazo, tem motivos mais que legítimos para ter dúvidas sobre o que fazer. Basta ver o que está ocorrendo nos dias de hoje com os cubanos, com os haitianos, com os palestinos e com os iranianos, para ter a certeza de que não se trata de uma escolha fácil. Mas quando se olha para o horizonte, não tem dúvida alguma. Afinal, o caso é o seguinte: a continuidade da hegemonia dos Estados Unidos e a continuidade do capitalismo que os Estados Unidos impulsionam não vão resultar, em nenhuma hipótese, num mundo melhor. Muito antes, pelo contrário, o que nos aguarda, caso não lutemos aqui e agora, é uma imensa distopia, onde vão se misturar catástrofe climática, guerras disseminadas, extrema-direita, submissão das pessoas às máquinas. Ou a gente luta, ou não vai haver futuro para a humanidade. E o que fazer aqui e agora? Bom, tem várias respostas possíveis, mas para dar essas respostas, para produzir essas respostas, é preciso um estado de ânimo diferente daquele que tem prevalecido em alguns setores da esquerda brasileira. É preciso pressa, é preciso disposição de superar os problemas estruturais, é preciso disposição de derrotar os inimigos. Em outras palavras, é preciso de um partido para tempos de guerra, orientado pela vontade de construir um mundo diferente, aquilo que a gente chama de esperança vermelha. É isso aí, Patrick. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, mantendo também um comentário sobre a situação internacional, a gente vai escutar um trecho da entrevista dada hoje, dia 17, pelo companheiro Walid Abá, da FEPAL, para a TV Democracia, onde o Walid fala de vários temas e aqui nós destacamos dois. Primeiro, o a continuidade dos ataques de Israel contra a população palestina em Gaza e também qual que deve ser a posição do governo brasileiro diante da continuidade dos ataques de Israel contra o povo palestino e agora de mais um ataque oriundo do Estado de Israel contra uma outra nação. É o Walid que a gente escuta a partir de agora. Hoje, por exemplo, hoje nós estamos com 110 dias de bloqueio após o alegado cessar-fogo. Após a Liga Árabe ter se reunido emergencialmente para apresentar, e aprovou, um plano de reconstrução de Gaza. 110 dias. E hoje nós já temos 200 assassinados e mais de 2.000 feridos somente nas tentativas de obter comida nas filas, na verdade, verdadeiras jaulas organizadas para receber esses famintos palestinos, pela Fundação Humanitária para Gaza, fundada recentemente, há poucos meses, na Suíça, coordenada por mercenários estadunidenses e ex-membros e mesmo membros do Mossad. Hoje, dia 17, o número atualizado desta matança na fila em Khan Yunis é de 63. Isso é idêntico a 112 pessoas mortas no dia 29 de fevereiro de 2024, o chamado Massacre da Farinha. Enquanto tudo isso acontece, há silêncio no mundo e há preocupação do que pode acontecer com Israel. O que pode acontecer com Israel, e deve acontecer com Israel, e precisamos afirmar isso sem nenhum medo, é exatamente o que aconteceu com a Alemanha nazista. O regime nazista tinha que desaparecer, desapareceu.
O regime israelense precisa desaparecer e vai desaparecer. A humanidade não pode conviver com Netanyahu. A humanidade não pode conviver com um genocídio a céu aberto e transmitido ao vivo. Não pode conviver com um país que, desde que nasce, não respeitou uma só resolução da ONU e que agrediu a totalidade dos países da região e que matou proporcionalmente mais gente do que o Hitler poderia ter pensado em matar em 70 anos. Essa é a realidade posta hoje e o Irã dá uma demonstração ao mundo de soberania e altivez. O Brasil pode simplesmente, por exemplo, rebaixar suas relações diplomáticas com Israel, como já estão rebaixadas, e pode simplesmente adotar um critério de suas relações com Israel, restringindo-as a situações que não agravem a situação na Palestina, por exemplo. Então, embargar o petróleo brasileiro para Israel pode ser uma saída importante, deve ser, na verdade, bem como o rompimento de qualquer relação que tenha a ver com a indústria bélica israelense. Essas duas medidas já seriam o suficiente. E se porventura Israel acreditar que isso é uma ofensa aos seus interesses, veja, da totalidade das exportações bélicas israelenses, continente americano, do Canadá à Terra do Fogo, respondeu por apenas 1%. Quer dizer, eles estão tentando ampliar este mercado armamentístico aqui no continente. Ele é insignificante. O Brasil importa de Israel, basicamente, fertilizantes. Veja só que loucura. Quase 40% da nossa balança com eles é o Brasil importando fertilizantes. Neste ano, a nossa balança comercial com eles é negativa em 308,9, portanto, 309, arredondando para 310 milhões de dólares em apenas 5 meses. No ano passado, ela foi de 425 milhões de dólares de déficit. Só para nós termos uma ideia do que isso significa, vamos comparar com o Irã. Nós estamos falando de Irã. O Irã, quando você pega a balança comercial oficial, nós temos 3 bilhões de dólares de superávit para o Brasil. Quando nós pegamos o comércio brasileiro com o Irã por meio de intermediários, já que os Estados Unidos, pelo embargo, impedem o uso do sistema de compensação SWIFT e outros mecanismos, então os parceiros brasileiros com o Irã não conseguem fechar o comércio. Então eles precisam fazer por parceiros, os iranianos, este comércio. Comércio com o Brasil, por meio de parceiros, é de 4 a 5 bilhões de dólares, e quase todo ele de superávit para o Brasil. Ou seja, o Brasil teve, no ano passado, entre 7 e 8 bilhões de dólares de superávit com o Irã. Isso dá assustadores quase 50 bilhões de reais, enquanto com Israel tivemos, no ano passado, 410 bilhões de dólares de prejuízo. Israel responde por apenas 0,2% das nossas exportações. Para que nós precisamos de Israel, Rafael? Para passar vergonha? Para apoiar o genocídio? Para importar fertilizantes que nós podemos importar, inclusive do Irã, mas se não quiser importar o restante do Irã, importe da Jordânia, seguramente vai ser mais barato e não vai apoiar o extermínio do povo palestino? Então, eu acho que nós temos que começar a raciocinar com lógica, e muita lógica, e com dados precisos, para ajudar as autoridades brasileiras a concluírem: nós não precisamos de Israel. O único óbice é: nós estamos rompendo com Israel ou com os Estados Unidos? Valeu, Alide, obrigado, companheiro. A entrevista inteira está disponível pela plataforma YouTube no canal da TV Democracia. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui essa semana ainda, tá? Na sexta-feira. A gente, antes disso, também tem a edição do programa Antivírus. Acompanhe nossas redes, nos ajudem a divulgar. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.